se lhe falta sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. 1º de outubro. Já houve um tempo em sua vida no qual você precisava de respostas para um problema que estava enfrentando, mas parecia que não conseguia encontrar a solução certa? Mesmo se esforçando para desvendar as coisas, parecia que a resposta certa para o seu problema continuava fugindo de você? Em nosso próprio ministério, encontrei-me nessa situação em várias ocasiões. Quando me deparo com um desses momentos, afirmo Tiago, capítulo 1, versículo 5, e clamo a Deus por sabedoria. Cheguei a reunir nossa alta liderança para orarmos em grupo para obter a sabedoria de Deus sobre a melhor forma de confrontar e vencer o desafio que estávamos enfrentando. Tiago, capítulo 1, versículo 5, promete que se formos a Deus quando precisarmos de sabedoria, Ele nos dará as respostas de que necessitamos. Esse versículo diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você já enfrentou um tempo em que lhe faltava sabedoria sobre como pagar suas contas, sabedoria sobre como lidar com dívidas, sabedoria sobre como reverter um declínio em seus negócios, sabedoria sobre como resolver desafios referentes aos seus filhos, sabedoria sobre como restaurar o relacionamento entre você e seu cônjuge, sabedoria sobre como ter bom relacionamento com seu chefe ou seus colegas de trabalho, sabedoria sobre como tomar decisões importantes que afetam o seu futuro. Então, a palavra necessita, em Tiago capítulo 1, versículo 5, o descreve perfeitamente. A palavra necessita provém do grego leipo, que retrata um déficit de algum tipo. Em nossa linguagem moderna, poderíamos chamá-la de insuficiência, falta, escassez ou deficiência. Por exemplo, as pessoas costumam falar em déficit financeiro. Quando isso ocorre, tal insuficiência prejudica muito a capacidade de se fazer negócios de acordo com o necessário. Ou quando uma cidade sofre um apagão elétrico, o povo experimenta uma falta de energia elétrica. Esse tipo de escassez paralisa todo o município e tem um poderoso efeito negativo sobre a vida das pessoas. Outro exemplo foi quando minha família se mudou para a União Soviética, no fim da perestroika, e havia escassez ou déficit de quase todos os tipos de produtos. Nesse contexto, era muito problemático encontrar açúcar, farinha, ovos, leite, manteiga, carne e gasolina para comprar. Procurávamos loja após loja, tentando achar aqueles produtos quase inexistentes. Se, de repente, os itens se tornavam disponíveis, a notícia corria por toda a cidade com tanta rapidez que longas filas de pessoas se formavam quase instantaneamente em torno da loja e ao longo da rua. Os cidadãos ficavam naquelas filas durante horas, agarrando-se à esperança de que haveria produtos suficientes até quando chegasse sua vez. Entretanto, os que estavam no fim das filas costumavam ir para casa desapontados, porque sempre que um produto se tornava repentinamente disponível, geralmente chegava em muito pouca quantidade. De fato, se uma pessoa não tivesse cupons de racionamento emitidos pelo governo, necessários para obter aqueles produtos básicos, não conseguiria comprá-los.
Quando o suprimento mensal desses cupons de uma pessoa se esgotava, era impossível para ela voltar à loja a fim de conseguir mais até o mês seguinte. Assim, quando os cupons de uma pessoa acabavam, acabava também sua capacidade de obter um daqueles itens essenciais. Isso significava que as pessoas tinham muito cuidado ao usar açúcar, farinha, ovos, leite, manteiga, carne e gasolina. Assim era a vida quando levei minha família para a União Soviética. O sistema estava economicamente falido e a escassez ou déficit existente era tão abrangente que afetava toda a nação. Por experiência pessoal, posso dizer que esse tipo de escassez, quando existe, afeta grandemente a capacidade de uma pessoa viver e operar normalmente. Esses tipos de escassez e déficit poderiam ser descritos pela palavra grega leipo, traduzida como necessita em Tiago capítulo 1, versículo 5. Porém, a necessidade a que Tiago se refere não é de açúcar, farinha, ovos, leite, manteiga, carne ou gasolina. Tiago diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Falta de sabedoria é o tipo mais devastador de déficit que uma pessoa ou nação pode enfrentar, porque a sabedoria tem as respostas, as soluções e os princípios necessários para reverter qualquer situação e transformá-la em algo melhor. Uma pessoa está em grande desvantagem quando não tem sabedoria sobre como pagar suas contas e vencer as dívidas, como reverter um declínio em seus negócios, como resolver desafios com seus filhos, sua esposa, seu chefe ou seus colegas de trabalho, ou como tomar decisões importantes que afetarão seu futuro. Quando uma pessoa não tem esse tipo de sabedoria, essa falta quase a paralisa, porque ela não sabe o que fazer. Quando Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, a palavra sabedoria vem do grego sofias, que poderia descrever iluminação, revelação ou até mesmo uma percepção especial. O fato de alguém ter um diploma universitário não significa que ele tenha sabedoria. Eu lhe garanto que existem no mundo muitos tolos formados em universidades. Embora sejam intelectualmente brilhantes e tenham diplomas em todas as paredes de suas casas e escritórios, muitos deles têm uma abordagem da vida totalmente impraticável e infrutífera. Teorizam o dia todo, mas nunca realizam coisa alguma. Por outro lado, existem muitas pessoas realistas que nunca tiveram o privilégio de ir à faculdade, mas possuem tanta sabedoria que se tornaram muito bem-sucedidas na vida. Você precisa tratar a educação como importante, pois ela definitivamente o é. Entretanto, precisa também entender que ter estudo não é equivalente a ter sabedoria. O estudo lhe dá informações e fatos, mas a sabedoria lhe dá princípios, soluções e respostas. A sabedoria lhe dá uma revelação especial que o ajuda a saber o que fazer. A sabedoria contém os princípios que irão tirá-lo dessa situação desconcertante e levá-lo a um lugar onde as coisas começam a funcionar novamente. A sabedoria o orienta a fazer o que é certo. O homem tem estudo, mas Deus tem sabedoria. Você está passando, neste instante, por um momento de sua vida em que precisa de sabedoria sobre uma situação específica? Mesmo tendo estudado e tentado encontrar soluções,
por conta própria, essas soluções têm fugido de você? Se assim for, é tempo de você obter uma boa dose de sabedoria do alto. É por isso que Tiago diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A palavra peça vem da palavra grega aiteo, conforme observado anteriormente, ver 23 de março. Aiteu significa ser inflexível ao solicitar e exigir ajuda para atender às necessidades tangíveis, como alimentos, abrigo, dinheiro e assim por diante. Essa pessoa pode insistir ou exigir que certa necessidade seja atendida, mas aborda seu superior com respeito e honra ao fazer seu pedido muito enfático. A palavra aiteu expressa também a ideia de que aquele que pede tem plena expectativa de receber o que foi solicitado com firmeza. Quando Tiago nos diz para pedir a Deus a sabedoria de que precisamos, o tempo verbal grego usado é imperativo. Isso significa simplesmente que Deus não está sugerindo que o busquemos para obter sabedoria. Ele está nos ordenando a fazê-lo. Quando usadas juntas em uma frase, essas palavras podem ser assim traduzidas: se alguém não tiver revelação, peça-a com firmeza. Se alguém tiver falta de sabedoria, deve exigi-la. Se alguém está perplexo e não sabe o que fazer, deve ser ousado em pedir. Veja, Deus quer que, primeiramente, você o busque para obter sabedoria, em vez de tentar descobrir as coisas por conta própria. Em vez de depender de sua formação educacional e dos livros de sua estante para lhe dar as respostas de que necessita, recorra primeiramente a Deus e com firmeza lhe peça sabedoria. Aborde-o com respeito e honra, mas também seja ousado. Como filho de Deus, você tem o direito de pedir sabedoria a Ele quando precisar. Quando a sua mente for repentinamente iluminada e milagrosamente você vir exatamente o que precisa fazer ou os passos a dar, aqueles problemas que pareciam imensos irão se derreter diante de você. Veja, o seu maior problema não é aquele que está diante de você. O seu maior problema é a falta de sabedoria sobre como lidar com essa situação. Então, em vez de continuar a lutar com a sua própria força, por que você não busca Deus e pede a Ele que lhe dê a sabedoria necessária para vencer a situação que você está enfrentando em sua vida neste momento? Como filho de Deus, você tem o direito de pedir a Ele. De fato, Deus ordena que você o busque quando lhe falta sabedoria. Por isso, dedique hoje alguns minutos a obedecer a esse mandamento. Peça a Deus que lhe dê a sabedoria de que você necessita. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a buscar-te quando eu me encontrar sem respostas acerca de situações que precisam ser enfrentadas em minha vida. Quando eu tiver feito tudo o que sei e não souber o que mais fazer, lembra-me de que todas as respostas das quais necessito residem em ti. A tua sabedoria contém as respostas que estou procurando. Portanto, estou tomando a decisão de buscar-te agora para que tu possas começar a falar comigo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Quando foi a última vez em que você se aproximou do Senhor e pediu que Ele lhe desse a sabedoria de que você necessitava para as situações que estava enfrentando naquele momento?
Você se tornou tão ocupado que frequentemente se esquece de buscar Deus em seus assuntos? Se, de repente, você recebesse as respostas e a sabedoria de que necessita para as situações que está enfrentando neste momento, que tipo de mudança isso traria à sua vida? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.